Você tem cara que já assistiu Rainha do K-pop, sim, né? Eu tô ligado, não fica com medinho de falar, eu gosto desse filme. Porque o Seijinho, ele vai falar a opinião dele sobre o Rainhas do K-pop. E no final, eu vou dar a minha opinião. É novo no canal? Fica até o final do vídeo que eu tenho um recado pra você. Vamos lá, de Seijinho. Sabe quando você assiste a um filme e no meio do filme você percebe que você não é o público-alvo daquele filme? Várias Este vezes. não foi o meu caso com Guerreiras do K-pop. Esse filme foi literalmente feito exclusivamente para mim. Pois eu e a protagonista Rumi temos muita coisa em comum. Cara, eu acho muito legal que, tipo assim, eu já reagei ao Seijinho uma vez aqui no canal, não entendi direito qual era a pegada dele. É assim, um cara extremamente sarcástico e com piadinhas e outros contextos. Mas ele tá vestido de policial, mano, pelo amor de Deus. Agora eu vou reagir com outros olhares, tá? Nós dois somos asiáticos, nós dois temos pelo menos 2 amigos e Jura? nós dois provavelmente temos um pôster do Jungkook no quarto. Mas falando sério, Guerreiras do K-pop tem uma... Já começa aí. Quem é o cara que é por fora da cultura coreana? Quem é Jungkook, mano? Não faço ideia, velho. arte espetacular, animações muito bem feitas e uma música excelente. Este Concordo. é um filme muito bom sobre a importância da amizade e da autoaceitação, em que a protagonista... Tô concordando com tudo que ele tá falando, mano. Tudo. Esta é a pior amiga possível o tempo todo até o final do filme. E Sim. a única coisa que ela tem que aceitar sobre ela mesma é que ela tem tatuagens iradas pelo corpo. E ainda assim... Tatuagens que, mano, já foi a época dessas tatuagens. Quando eu era molecão, vivemos a época do tribal. Agora isso aí não é maneiríssima essas tatuagens, tá? Sim, consegue ser um filme muito bom e é exatamente por isso que iremos analisar Guerreiras do K-pop. A história das guerreiras do K-pop começa há muitas gerações atrás. Sim. Desde os primórdios, demônios invadem a Terra através de fendas espirituais para roubarem as nossas almas e alimentar o rei demônio Guimá. E assim, Que, mano, isso é conceito chave de vários filmes, né? Que acontece antes, principalmente filme que envolve coisas de demônio. todos viviam felizes até que surgiram as Caçadoras. Um trio de mulheres extremamente valentes que enfrentam esses demônios usando lanças, espadas e a maior arma de todos os tempos, o K-pop. Pois é, como se os idols já não estivessem morrendo de burnout hoje em dia, porque eles têm que saber cantar, saber dançar, saber atuar. Agora eles também, pelo visto, precisam saber exorcizar demônio. Ué, mas o Backstreet Boys e o NSYNC não tinham que fazer a mesma coisa? Quem mais, mano? Das partes das minas, a Destiny Child? Todas elas tinham que fazer tudo isso, mano. Isso não é novidade no meio musical, não, de power, não é power bands, né? É a das boy bands e girl bands e power trios, essas coisas. Empresas de K-pop não podem ver esse filme. Enfim, as Caçadoras sempre foram cantoras porque é exatamente através da música que elas conseguem Que a unir música o coração liberta. das pessoas, formando-se uma barreira protetora chamada Holmoon, que impede os demônios de invadirem a nossa terra. O que Sim. é um pouco irônico porque fãs de pop em geral são os que mais causam discórdia. Se você entrar no Twitter, a coisa mais fácil de achar é fã de K-pop e de diva pop se degladiando igual uns demônios. Então, Mas aí não precisa só falar de K-pop. É só falar de qualquer coisa que envolva a cultura coreana, porque existe um movimento muito forte, tá? Eu não vou meter nesse vespeiro aí não, porque primeiro que eu não tenho nem o que opinar, porque eu não conheço nada. Só se eu for falar da rainha do K-pop, eu consigo falar alguma coisa, mas eu vou falar o quê? Eu gosto do filme. Então eu acho que Bom. não iria funcionar um grupo de K-pop que exorciza metade dos fãs que tem. Bom, mas agora chegou a hora da Rumi, da Zoe e da Mira, as atuais caçadoras, formarem o Holmoon Dourado, a barreira definitiva que vai selar pra sempre o rei demônio Guimá lá no Quinto dos Infernos. Juntas, as três formam o grupo de K-pop mais Huntrix. badalado do mundo inteiro, as Huntrix. E esse é um nome bem curioso porque elas são caçadoras, mas elas Sim. são caçadoras em segredo. Ninguém sabe que elas exorcizam demônio. E o nome do grupo dela, Huntrix, traduzido é tipo caçadoras, com X no final. A Elex. É tipo... Teve um vídeo que eu reagi do Felipe Neto aqui, que teve uma inscrita que comentou: Bruno, por favor, nunca mais imite carioca. Nossa, eu rachei, mano, mijei de rir com esse comentário, velho. Tá bom, gente, eu não vou mais imitar... É Elex, não vou imitar carioca, não. Qual é? Não pode, rapaz, não pode.
Desculpa pela última vez. Não foi não, vocês vão me ver de novo falando assim. Elas são tipo carioca, eu acho. O que me leva a perguntar também como que caralhos nunca ninguém flagrou elas combatendo o demônio. A Idol de K-pop tem mais paparazzi do que direito trabalhista. Alguém teria flagrado já. Ainda mais que elas não usam nenhum traje especial pra disfarçar a identidade delas, tipo Homem-Aranha, o Batman, ou aquele pastor de Goiânia que se veste de peruca e calcinha pra realizar investigações. Enfim. Oi? Tô por fora, gente, tô por fora. Que mano é esse pastor doidão? Nunca ouvi falar. Elas estão realizando o último show de sua turnê mundial, mas elas acabam se atrasando um pouco, porque o avião delas simplesmente é sequestrado por demônios. Daí elas lutam contra esses demônios, derrotam eles e apenas pulam do avião, aterrissando exatamente em cima do palco do show delas sem sofrer um arranhão. E a pergunta mais importante de todas, a pergunta que nunca devemos fazer na Netflix é: o que porras aconteceu com o avião? Onde que esse troço caiu? Eu tenho certeza que elas causaram um 11 de setembro ali na Coreia do Sul, mas ninguém fala disso. Cara, porque isso é verdade, mano. Elas são cantoras, caçadoras. Em momento algum eles falaram que elas sabiam voar. Ou que tinham superpoderes. Então, isso tudo bem, gente. É animação, é ficção. Mas, né? Como que elas caíram ali sem nem quebrar uma unha do pé? Enfim, o show delas é um grande sucesso, todo mundo adora, apesar delas provavelmente terem explodido metade da cidade. E elas sentem que elas estão cada vez mais perto de formarem o Homum Dourado, a barreira definitiva. Ou seja, demônios não vão conseguir mais entrar na Terra através das fendas espirituais, apenas através dos inúmeros buracos que a prefeitura vai ter que tampar depois desse show. Porém, isso é uma preocupação pra depois, porque naquele momento começam as merecidas férias das garotas. Elas decidem descansar por 2 semanas, porque pelo visto a empresa decidiu ser boazinha, né? Onde já se viu tudo isso de férias num país asiático? Isso aí não tem. E assim que a Mira e a Zoe se sentam no sofá pra começar o... Fica pensando... Pior que é verdade, mano. Onde já viu? Porque parece que culturalmente falando, parece que asiático não tira férias, né, mano? Eu sei que deve ter alguns registros de lei trabalhista, principalmente no Japão, né, mano? Mas culturalmente os caras, tipo, mano, é workaholic absurdo. Eles não se dão direito de descansar. Porque, repara, mano, ó, não vou ser preconceituoso ou generalista, enfim. Aqui tem vários mercadinhos de chinês. Pega algum mercado chinês que tá fechado no Natal, Ano Novo, dia 1º de janeiro. Tá tudo aberto, mano. Os caras não tá nem aí. Os caras querem, enfiar dinheiro no bolso, mano. O descanso delas, a Rumi já tira elas do descanso, dizendo que elas têm que lançar o novo single delas, o Golden. Pois é, eu sinto que esse filme nem existiria se elas tivessem entrado no sindicato de idol. Às vezes, a melhor maneira de derrotar o Rei Demônio é ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Elas então lançam um videoclipe do Golden CLT. E já se preparam pra apresentá-lo ao vivo num programa de TV. Porém, durante os ensaios do programa, a voz da Rumi começa a falhar e elas têm que adiar essa participação. Essa menina aí, a Rumi, ela é tipo o Neymar com 2 paçocas no lugar do joelho querendo jogar a bola. Isso só tá acontecendo porque, na verdade, a Rumi é nada mais, nada menos... outra coisa que você não pode falar, mano. Não pode falar de K-pop, você não pode falar de Neymar, de Messi, Cristiano Ronaldo, que aí você vai fazer uma guerra mundial aí, mano. Tenta falar com meu filho sobre o Neymar, vai falar que o Neymar é caicai. Moleque fica bravo demais, mano. Menos que uma demônia. Na verdade, ela é uma meia demônia. A mãe dela era humana e o pai dela era um demônio. E é muito engraçado que o filme se recusa a elaborar mais do que isso. Quem caralhos é o pai dessa menina? Eu não tenho a menor ideia. Foda-se a gente. É uma das primeiras... O maluco tá... Ele é revoltado, mano. Eu não tinha reparado. Tipo assim, quando você tá entretido no filme, você não fica rindo nesse bagulho. Gente, eu vou reagir mais a Seijinho. Gostei desse mano aí, gostei. Experiências de cinema 4D em que o espectador vive na pele a sensação de não saber quem é o seu pai. Bom, e todos os demônios têm marcas demoníacas espalhadas pelo corpo que se assemelham muito a tatuagens iradas dos anos 2000. E com a Rumi não é diferente, ela tem essas marcas demoníacas que estão se espalhando cada vez mais e roubando a sua voz. Com certeza é as marcas demoníacas que tá roubando a voz dela, não é o fato que ela tá com burnout desde
desde os 9 anos de idade. É, O dia que a tá com Rumi, a calo nas Larissa cordas Manoela vocais. e a Maísa decidirem sacar o FGTS delas, o país vai à falência, né? Claro, ninguém sabe desse segredo da Rumi, com exceção da É Celine. verdade, a que Maísa não para de trabalhar, mano. Desde que ela se conhece por gente. 3 aninhos ali tirando um sarro do Silvio Santos. que era da geração anterior das Caçadores e era a melhor amiga da mãe da Rumi, que já faleceu. E também foi a Celine que treinou as Huntrix e ela também foi responsável por traumatizar a Rumi, porque ela sempre ordenou que a Rumi escondesse aquelas marcas demoníacas, aquelas tatuagens iradas de todo mundo, inclusive da própria Mira e da Zoe, suas amigas de grupo. É verdade, e aí essa tá sempre de naturalmente ela mangalão, né? cresceu morrendo de vergonha dessas Tá louco. tatuagens Tá iradas e louco. ela teve que se privar de muita coisa. Por exemplo, ela nunca pôde tomar banho na casa de banho junto com as amigas dela. E é só, acho que é só isso mesmo. Sim, essa desgraçada vai Eu nunca pude andar de regata, mano. É. quase causar o apocalipse só porque ela nunca viu as amigas dela pelada. Mas eu vou te falar, eu até entendo ela ter vergonha das tatuagens iradas dela. Eu também, por muito tempo, sentia muita vergonha de eu ser um cara extremamente alto e eu escondia isso. Eu gravava meus vídeos só sentado. E até mesmo agora que eu gravo de pé, eu tenho vergonha de ficar com a coluna completamente reta. Nesse momento, eu só tô Quantos com metros tem? 70% dela reta. Eu consigo ficar maior ainda. Escreva nos comentários se você quer que eu fique mais alto que isso. Bom, a Celine diz pra Rumi que aquelas Gente, ele não deve ser tão alto assim, porque você vê que tá... a câmera tá pra baixo, né? marcas Aqui, ó. demoníacas vão desaparecer assim que elas conseguirem formar o Ramon Dourado, a barreira definitiva, mas até lá a Rumi precisa manter aquilo em absoluto segredo, o que sinceramente deve ser moleza pra ela. Idols já tem que esconder namoro, sexualidade, fotos antes da rinoplastia, esconder tatuagens iradas não é nada. A Rumi então diz para suas amigas que ela precisa de ajuda para recuperar sua voz, mas ela não fala nada sobre suas tatuagens iradas. Ela ainda tem muito receio de que as amigas vão odiar ela caso elas descubram que ela é um demônio. E cara, sinceramente, eu tenho um amigo que é literalmente palmeirense. Tem coisa muito pior do que ser demônio. Aliás, um idol revelar Aí, ó. que ele é um demônio é Falar uma de das futebol revelações não é mais da hora, tranquilas não. que podem acontecer hoje Dá pra dar treta. Perder amizades. em dia. Mas a Rumi tá com muita urgência pra recuperar sua voz, porque em 2 semanas vai acontecer o Idol Awards, que é o maior evento musical do ano, com o maior público, vai estar todo mundo assistindo, ou seja, esse é o palco ideal para elas formarem o Ramon Dourado, a barreira definitiva. Então ela não pode estar com a garganta zoada, porque só dá pra unir o coração dos fãs com música ao vivo, não dá pra usar playback. E o demônio sabe muito bem quando vocês usam playback, hein? O lugarzinho de vocês Olha está lá. guardado. Da hora. Ele sincronizou a voz dele. Não adianta só ficar fazendo lip sync. Então a nossa querida Zoe tem a brilhante ideia de levar Muito a Rumi bom. até um médico completamente suspeito que supostamente tem um remédio milagroso pra curar a voz. Que no final das contas, quem diria, acaba sendo só um golpe. O remédio dele é só suco de uva. Pois é, as pessoas ficam me Tomara zoando que só seja porque eu suco de uva integral, né? Porque o que você compra na garrafa, esses Del Valle, esses negócios, é 70% suco de maçã, né, mano? 4 anos na faculdade de cinema só pra aprender a fazer pipoca com manteiga, mas olha a galera de medicina, eles ficam mais do que 4 anos só pra aprender a receitar um suco de uva, coisa que o chat GPT já consegue fazer. O chat GPT faz pipoca com manteiga pra você, não faz? Porém, ao saírem da clínica, as garotas se deparam com um grupo de rapazes extremamente lindos, altos e muito mal educados, porque eles derrubam a Rumi no chão e eles Essa nem parte pedem foi aquele que desculpa. faz assim, ó. E aliás, eu não sei nem como eles conseguiram derrubar a Rumi, porque eles estavam andando em slow motion pra farmar aura. Isso daí foi tipo ser atropelado por um Renault Kwid numa subida. Mais provável que você faça o Kwid descer. Bom, elas ficam muito bravas com os rapazes e logo em seguida elas já reencontram eles ali na praça, porque do nada eles começam uma apresentação de K-pop. E o público Nada vai a ver. completamente à loucura com esse novo grupo Essa chamado parte é da hora. Saja Boys. Eles realmente assim, ó. são muito bons, apesar de que um deles tem a cabeça preocupantemente pequena. Eu não Não é microcefalia. É, deixa o cara, mano. Vai que deu ruim na gravidez da mãe. O cara canta bem e é bonito. Isso aí já... Ninguém vai ligar pra cabeça dele. sei nem se tá chegando
oxigênio suficiente na cabeça dele, com ele dançando tanto assim. E você nunca vai imaginar o motivo pelo qual eles são tão bons assim, praticamente hipnóticos. E é exatamente porque eles são nada mais, demônios! nada menos que demônios! Tá surpreso? Mas eles são diferentes, porque eles são bonitos e eles não atacam ninguém. E faz muito sentido existir uma boy band composta por demônios, porque se algum membro fazer alguma coisa ruim, não tem como cancelar. Meio que já tava óbvio que eles iam aprontar, porque eles são demônios. Aqui no Brasil, aí se você tenta cancelar os caras, o cara arranca a tua alma, mano. Por exemplo, a gente podia fazer uma boy group com a galera da série Tremembé. Podia ser os Tremem Boys. Se a gente descobrir que um deles não tá pagando pensão pro filho deles, meio que vai ser a coisa mais leve que eles já fizeram. Bom, mas esse rapaz... Caraca, irmão, essa foi muito pesada, velho. Se você for... Não assista, se você for jovem, assim, tipo 10 anos, 12 anos, apesar que esse conteúdo do Seijinho aqui não é pra você que gosta do Jazz Ghost, de assistir Minecraft. Não é, Seijinho, não é pra você não, mano. Muito menos Tremembé. Mas o Soulja Boy de cabelo preto é um demônio chamado Dinu, que criou o plano perfeito para acabar com as Huntrix, indo atrás daquilo que mantém o Honmun ativo: os fãs delas. E pra isso ele pretende criar um grupo de K-pop que faça muito mais sucesso que as Huntrix. O que sinceramente não faz o menor sentido, porque grupos diferentes de K-pop podem coexistir sem que nenhum precise ficar canibalizando os fãs do outro. Ainda mais se tratando de um grupo masculino e um grupo feminino. Vocês podem ter públicos diferentes e até mesmo aquele público que eles têm em comum. Não precisa escolher entre escutar um ou escutar outro. Pode escutar os dois. Isso daqui é música, não é futebol. Não é a porra do Grêmio versus Internacional. Dá pra ser fã dos dois. Enfim, as nossas garotas se preparam pra matar esses demônios como demanda do trabalho delas. E à noite elas seguem eles até uma casa de banho, onde os Soulja Boys invocam demônios menores pra lutarem contra elas enquanto eles escapam. A Rumi luta contra o Dinu e ele faz um corte na manga dela, revelando a sua marca demoníaca no braço. Tirou a sua calcinha, deixando-a apenas de calcinha. E o Dinu fica completamente em choque. Não entendi essa de tirou sua calcinha deixando apenas ela de calcinha. Não entendi, não. Ter tanta pele assim numa mulher, porque ele é de 400 anos atrás. O Dinu fala, na minha época não tinha essa pouca vergonha não, hein? Mentira, ele fica em choque que existe uma caçadora que é meio demônia. E por hora ele decide ajudar ela a manter isso em segredo das amigas dela. Ele esconde aquela marca. Pois é, você não acha também muito legal quando todos os demônios são completamente do mal, mas o único demônio que tem um pouquinho de bondade assim, também por acaso acaba sendo um cara extremamente bonito e alto, igual o Dinu? Eu adoro e talentoso esse tipo de coincidência. Eu não acho muita cara de pau, né? Os Soulja Boys escapam e as garotas derrotam os demônios inferiores. Mas quando elas voltam para casa e olham pela janela, elas percebem que o Honmun está cheio de fissuras. Pois é, elas já estão perdendo o amor dos fãs delas. Isso que não faz nem 24 horas que os Soulja Boys estrearam. Eu acho... Pareceu 5 cara bonito, gostoso e que sabe cantar. Os fãs ficaram enlouquecidos. Que nem jogador de futebol que é casado com uma loira é tão infiel quanto os fãs das Huntrix. As garotas então ficam muito bravas e decidem partir com tudo pra cima dos Soulja Boys. E dessa vez, ao invés delas simplesmente matar eles, acabar com eles de uma vez por todas, elas decidem fazer algo muito, 1000 vezes pior. Elas decidem escrever uma música falando mal de demônio. Isso sim vai mostrar pra eles quem é que manda. Isso é 1000 vezes pior do que a própria morte, cara. Você escutar uma música falando mal da sua espécie. Demônios são um lixo. Aqui é Jesus Cristo. E elas ainda pretendem estrear essa música no Idol Awards, o evento mais importante de suas carreiras. Até gaguejei, até não consegui nem falar. Meu Deus, Seijinho, não, mano, a gente podia ter ficado sem essa, velho. Como cantoras e como exorcistas de demônio. A galera não vai entender nada quando, de repente, elas virarem um grupo de K-pop gospel. Sendo que elas poderiam simplesmente apenas matar esses demônios. Que, aliás, é o trabalho delas. Exatamente. É o que elas vêm fazer. Por isso que elas são Huntrix. Não é não, rapaz?
fazendo todos esses anos, por que agora é diferente? Bom, mais tarde naquela noite, a Rumi é visitada por um tigre e um pássaro demônio, que vem entregar uma carta do Jinu chamando a garota pra se encontrar com ele. Pois é, hoje em dia tá tão difícil pra idol conseguir namorar que eles têm que mandar mensagem através de demônio. Só deve ser meio ruim que você tem que lembrar de bloquear o ex no WhatsApp e no demônio. Senão você é visitado por Asmodeus no meio da noite falando: oi, esqueceu de me bloquear no demônio. A garota encontra o Jinu e ele explica que as marcas demoníacas são marcas de sua vergonha. Ele explica que há 400 anos atrás, quando ele ainda era vivo, ele era muito pobre e a família dele também. Ele tentava ganhar dinheiro com a música, mas sem sucesso nenhum. O cara escolheu justamente a profissão que é conhecida por passar fome e tá surpreso que ele tá passando fome. Até que um dia ele começou a escutar... mano, ser músico... Eu acho que ser músico em qualquer lugar do mundo... significa muitos e muitos anos passando perrengue, velho. A voz do Guimá, o rei demônio, na sua cabeça, prometendo uma vida próspera. Ele aceita a ajuda do Guimá e as coisas realmente melhoram. Todo mundo começa a elogiar a sua música. Ele é até convidado a morar no palácio junto com a sua família. Porém, as marcas demoníacas em seu corpo foram ficando cada vez mais fortes, consumindo ele e transformando ele num demônio. E aí, no final das contas, a família dele foi abandonada por ele ali no palácio. Eles foram expulsos de lá e morreram de fome. E aí ele carregou esse sentimento de vergonha e de culpa por ter abandonado a sua família por 400 anos. E agora ele oferece o seu apoio a Rumi, porque ele entende o que é sentir vergonha. Mas a Rumi recusa, ela diz: não, você não sabe nada do que eu tô passando. Você só sofreu de vergonha por 400 anos. Já eu literalmente não posso tomar banho com minhas amigas, cara. Nós não somos iguais. A Rumi é literalmente esse meme aqui. Você jamais irá entender a minha dor. Diz ela pro cara que está sentindo a dor dela há 400 anos. E a verdade é que todo mundo tem algum segredo meio embaraçoso que você gostaria de apagar. A Rumi não quer que ninguém saiba que ela é meio demônio. O Jinu gostaria de apagar o seu passado. Sim. E o finalzinho do ano costuma ser assim também. É uma época em que as lembranças ficam mais fortes e a gente olha para o passado pensando no que a gente gostaria de mudar. E aí você começa a fazer promessas de ano novo que dificilmente você vai cumprir. E um jogo que trabalha muito bem esse tema é justamente o Honkai Star Rail. A história tem tudo a ver com memória sobre descobrir quem você é, qual é o seu papel nessa jornada e aceitar o seu passado. Pra quem não sabe, o Honkai Star Rail é um RPG de fantasia espacial extremamente viciante. E na nova versão 3.8 você vai conhecer a nova personagem Constance Adalia. É aí que você vê que o canal do cara tá crescendo, quando o cara começa a fazer umas publi assim, tipo, que não é do nicho dele, porque ele não fala de games, ele tá fazendo uma publi de games. Puxa, muito misteriosa e sedutora, que tem o poder de literalmente incinerar as memórias. Pra quem se interessa pela gameplay, ela é um personagem de fogo do caminho da inexistência. Ela permite a sua equipe causar dano de super quebra antes mesmo de você quebrar as defesas do inimigo, além de conceder bônus de velocidade e recarga de energia sob certas condições. Ela funciona muito bem em times de fogo, por exemplo, junto com a Firefly, a Fugue, a Ling Xia, que, olha só, coincidentemente, estão todas recebendo rerun nessa atualização. Mas isso é apenas uma grande coincidência. Mas essa é a sua chance de montar aquele time extremamente cabuloso do fogo. A nova versão 3.8 também traz novos eventos, novos inimigos e uma nova história em Penacone. Vamos voltar para Penacone. E também, é claro, o retorno do evento favorito da galera, o evento de login. Porque isso aí é gacha, mano. Isso aí é pra pegar... Esses jogos aí é muito pra pegar seu dinheiro, velho. Dar 10 pulls se você logar todo dia por 7 dias. Olha, então aproveita, viu? Essa personagem Dália, eu vou te confessar que está bem interessante. Confere o link aqui na descrição para você baixar gratuitamente Honkai Star Rail, que está disponível para PC, PS5 e celular, Android e iOS. E aproveita que aqui na descrição também vai ter código para você resgatar e ganhar Jades Estelares, para você conseguir a Dália por motivos de gameplay.
Não é por outros motivos. Agora, voltando pro vídeo. Bom, as garotas passam os próximos dias trabalhando dia e noite na próxima música delas, Take Down, que vai detonar com os Saja Boys. E o senso de urgência vai aumentando conforme os Saja Boys vão ganhando cada vez mais fãs. E a barreira do Hong vai ficando cada vez mais fraco. Cara, eu acho que uma das piores partes do K-pop é exatamente essa briguinha entre fãs de grupos diferentes. Tem um tipo de fã que realmente acha que só o grupo dele tem que existir, todos os outros têm que desaparecer. E aí eu acho muito legal que um filme como esse, com essa grandeza, com essa visibilidade, essa influência sobre os mais novos, está mostrando exatamente que é assim mesmo. Tem que brigar, não pode existir dois grupos de K-pop não. Aqui não tem espaço não. Não, tudo bem que os Saja Boys são um grupo de literais demônios, eu entendo. Mas o filme eu sinto que poderia ter tido uma abordagem diferente, do tipo, vários grupos de K-pop diferentes se unem pra formar o Hongmun Dourado. Vamos unir os fãs de K-pop de diferentes grupos e criar uma grande barreira. Não, isso não acontece, não. O plano dos Saja Boys é meio que fazer uma lavagem cerebral em todo mundo, e aí todo mundo só vai poder gostar de Saja Boys. E o da Santrix é a mesma coisa. Não, é muito diferente disso também. Enfim, eu só acho muita maluquice que até o final do filme eles vão ficar reforçando essa competitividade entre grupos de K-pop. Eu retiro o que eu disse, essa merda realmente é Grêmio versus Internacional. Durante uma sessão de autógrafos em conjunto com os Saja Boys, a Rumi começa a achar que ele não é de todo mal assim. Afinal, ele guardou o segredo dela ser uma meia demônia, e ele também disse que ele só tá fazendo isso porque o Guimá prometeu apagar as suas memórias. E assim ele não vai mais sentir aquela culpa, aquela vergonha de ter abandonado a sua família. Poxa vida, ele só tá cometendo um genocídio porque ele tem vergonha. Ele tá tímido. Caras extremamente altos como eu e o Jinu muitas vezes são percebidos como caras cheios de confiança, mas não, nós somos extremamente tímidos. A Rumi então se encontra novamente em segredo com o Jinu e conta pra ele que existe uma outra forma de derrotar o Guimá e libertar o Jinu. Se eles deixarem elas vencerem o Idol Awards, vai se formar o Hongmun Dourado, a barreira definitiva, e aí o Guimá vai ser selado lá embaixo e ele não vai mais poder exercer a sua influência sobre o Jinu. Só que vale ressaltar que a Celine explicou outra coisa. Ela diz que quando formar o Hongmun Dourado, a barreira definitiva, todos os demônios vão morrer. Ou seja, se o Jinu tiver aqui em cima na Terra, esse cara vai pra vala. Se a Rumi está ciente disso e ela só quer enganar o Jinu, por que ela só não mata ele logo? Se ela quer ir pelo caminho fácil, não é só tava querendo enganar o maluco, hein? Matar ele? Faltando apenas um dia para o Idol Awards, a Rumi diz para as garotas que ela sente que o Take Down não é a música certa para elas apresentarem. Porque é uma música cheia de ódio, isso não vai unir os fãs delas. E aliás, eles nem vão entender porque caralhos elas estão xingando tanto demônio assim. Da onde que surgiu essa merda? E eu concordo, a única música capaz de unir o coração de todas as pessoas do mundo inteiro é a música We Are Charlie Kirk. Essa é uma belíssima música que consegue unir os fãs do Charlie Kirk, que gostam dessa música não ironicamente, e os haters do Charlie Kirk, que gostam dessa música ironicamente. É a única música com uma taxa de 100% de sucesso, agrada a todos os públicos. Não me agrada. Não foi feito pra mim essa música, porque eu nem sei que música que é essa. Quem é Charlie Kirk? Não sei, eu não sou do mundo do Korean Music, man. Não sou. Eu sinto que essa música é a sucessora do Imagine, do John Lennon, sabe? Vocês lembram na pandemia, quando os atores de Hollywood decidiram gravar junto, cantando Imagine? Pois é, aquilo realmente, momentaneamente, uniu todo mundo que se juntou pra rir da cara deles. Pra rir da Gal Gadot cantando Imagine, achando que ela alcançou a paz mundial. Mas a discussão dela sobre a música é interrompida porque alguns demônios começam a atacar o metrô. Né? Elas derrotam os demônios, mas eles acabam levando a alma de todos os passageiros do metrô. O trabalhador da cidade grande passa em média 2 horas dentro do transporte público. Sim. Mal alma eles têm. E o patrão ainda vai pedir pra eles irem trabalhar no dia seguinte. Não, mas ele já fica sem alma já no trabalho. Bom dia, senhor Augusto. Então, acho que eu vou chegar atrasado hoje porque tá tendo uns demônios aqui no vagão, né? E parece que eles estão roubando a alma de todo mundo mesmo, viu? Acho que não vai sobrar ninguém vivo aqui hoje não, viu? Caralho, olha que folgado, maluco, meu.
Tá bom, mas amanhã você vem normal, né? Daí a Mira e a Zoe expressam sua frustração com a Rumi, porque Nada diferente da realidade. Tem uns chefes que, pelo amor de Deus, mano. ela tá esquisita ultimamente, ela não parece estar mais focada. A Mira, inclusive, tá 100% confiante que a Rumi tá escondendo alguma coisa delas. Pode-se até dizer que a Rumi está na mira dela. Porque o nome dela é Mira. Esqueça essa piada. À noite, a Rumi se encontra Obrigado. Nem novamente ia com o comentar. Dinu e diz que desde Imagina. que ela conheceu ele, a voz dela vem melhorando. E isso porque Esse é o pela fogo da primeira paixão, vez mano. na vida, ela não precisa ter vergonha de quem ela é. Pois é, o trabalhador tá tendo a sua alma sugada pelo demônio, ela tá fazendo as amigas dela trabalharem até a exaustão, enquanto ela fica de namorico com o demônio, com o cara que tá causando tudo isso. Aí é muita cara de pau, né? Mas para o Dinu Egoísta, também tem sido melhor desde que ele conheceu a Rumi, porque pela primeira vez na vida ele deixa momentaneamente de escutar a voz do Guimá em sua cabeça. Naquele momento, a única voz, pelo visto, é a voz da cabeça do pau dele, né? Que tá falando bem alto. Daí o Dinu diz... Que pesado, mano. Não, realmente, esse conteúdo não é pra menores de 12 anos. Diz Não que ele é, vai de seguir 10. com o plano da Rumi e ele vai 12, fazer velho, os hoje em dia Saja a Boys molecada- perderem de molecada fala muito propósito. E é muito legal como a Rumi não tem dignidade nenhuma mesmo. Ela só quer ir pelo caminho mais fácil. Parece que em Ai, nenhum mano. momento ela realmente pensou em ganhar dos caras no talento musical mesmo. Ela só quer saber de roubalheira, só quer saber de maracutaia. E novamente, se ela É quer Baby optar Shark. pelo caminho mais fácil, o caminho mais fácil é só matar eles. Ela não faz direito nem o trabalho dela como cantora, nem como caçadora de demônio. E é exatamente por isso que ela nunca tem burnout, ela faz tudo meia bomba. No outro dia, elas faz o que concordam ela que quer, Take mano. It Down realmente não é a música certa pra cantar, e elas decidem cantar Golden, que é a música que melhor representa as três. O que é um pouco engraçado porque a Mira e a Zoe mal cantam essa música. Cada uma delas tem tipo 7 segundos de música. O resto é tudo a Rumi. Ou seja, Caraca, eu não tinha realmente é a reparado melhor nisso, mano. música que representa esse grupo. E o mais engraçado de tudo isso é que a música dos Saja Boys tem uma distribuição de versos da música muito melhor entre os membros do que o das Huntrix. E eles são literais demônios. Esses caras estão dando um show de amizade e de resenha. E se você deu uma olhada na roda cromática lá, no gráfico lá de porcentagem, a maior porcentagem é daquele do Romance lá, acho que é o nome dele, e não é do Dinu, que teoricamente é o líder, né? Finalmente chega o Idol Awards e os Saja Boys queriam se É a hora apresentar do primeiro, quê? É a hora do começam quê? a A hora de você se inscrever aqui no canal. Eu tô seguindo todos os conselhos de vocês. Eu estou fazendo uma mistura do que eu gosto e do que eu quero fazer do que o que você tá pedindo. Tá conciliando muitas vezes do que você tá pedindo eu gostar também, tá? Sinta-se sortudo. E seja membro do canal. Vale a pena. brigar entre si, muito provavelmente porque eles querem distribuir os versos da música de maneira mais igualitária ainda. Eu vou fazer o quê? Caras extremamente altos como eu e como os Saja Boys realmente são assim. Nós odiamos injustiças. Daí as Huntrix sobem ao palco para se apresentarem primeiro e elas começam ali a cantar o Golden. E aí, obviamente, no meio dessa música, a Mira e a Zoe simplesmente saem do palco. É óbvio, é claro, como você poderia esperar algo diferente da Rumi, né? A música é praticamente dela. O grupo é praticamente só ela. Só que nisso que elas saem do palco, Ela alguém é troca muito a música e egoísta. coloca o takedown. A Rumi fica sem entender nada, mas ela segue o fluxo. Ela começa a apresentar ali o takedown. Porém, sobem dois demônios no palco disfarçados de Mira e Zoe. E eles ficam desestabilizando a Rumi, dizendo que eles sabem do segredo dela, sabem que ela é um demônio, e ela fica completamente em choque. Como que alguém iria descobrir que ela é um demônio se Ela ela é achou que era praticamente um anjo esquizofrênica. no dia a dia? Ela dá um berro, quebra todos os equipamentos de luz com a sua voz e ela foge do palco. E aí eles são obrigados a cancelar o Idol Awards, sendo que uns dias atrás a desgraçada derrubou um avião no show e não aconteceu nada. Agora só quebrou umas luzinhas e tem que cancelar tudo. Arruma essa merda e volta o show. Daí Faz a no Rumi escuro encontra mesmo, as mano. verdadeiras
Mira e Zoe, que estão completamente decepcionadas com ela por ela ter escondido suas Duvido que ela não faça nada no escuro. Duvido. Vai achando que nós é comédia. tatuagens iradas. Elas até mesmo apontam suas armas em direção a Rumi, porque elas podem até tolerar e poupar a vida de demônios formando uma boy band, mas jamais irão perdoar uma amiga que esconde tatuagens iradas e se recusa a ficar pelada na frente delas. A Rumi sai correndo de lá e encontra o Dinu, e ele diz que foi ele quem sabotou o show. Ele diz que não há escapatória pra ele não vai conseguir se libertar do Guimá. E ele confessa que, na verdade, ele nunca chamou a família dele pra ir morar lá no palácio com ele. Ele abandonou eles lá na rua mesmo. E, sinceramente, ganancioso. eu acho que tá certo. Se a família dele quisesse tanto assim ir morar no palácio, eles que fizessem o pacto com o demônio também. Por que tudo tem que ser o Dinu? Por que ele que tem que vender a alma dele? Todo mundo se aproveita. Ah, é festa. Esse filme está me deixando muito nervoso e você nunca quer ver um cara alto nervoso. Daí o Romun começa a se desfazer por completo e todas as pessoas começam a escutar a voz do Guimá em suas cabeças, cutucando todas as... 1,80 um cara... É alto, mano. É alto. Eu tô na altura padrão. 1,73, velho. Suas inseguranças. Naquele momento, metade da população foi chamado de calvo. Logo em seguida, os Saja Boys anunciam... Mano, o maluco fica de pirulito. Mano, que é isso, cara? Show deles ali num estádio e pirulito, todo mundo o cara vai pra lá todo mundo tá completamente hipnotizado. Daí a Rumi vai até a Celine e pede a ela que ela faça aquilo que ela nunca teve coragem de fazer: matar a Rumi. Mas a Celine se recusa, dizendo que ainda dá tempo de consertar tudo. Dá pra elas falarem pra Mira e pra Zoe que era tudo uma brincadeirinha. As marcas de demônio é tinta que passou no corpo. É manguito. Mas a Rumi diz que ela cansou de se esconder e que a Celine nunca amou ela por completo. Ela só amava as partes dela que não eram um demônio. E eu acho muito engraçado que a relação da Rumi com a Celine é exatamente a mesma relação da Mei Mei com a mãe dela naquele filme Red, do Panda Vermelho. E isso me deixa muito triste porque a minha mãe é asiática, ela nunca me traumatizou, não. E eu sinto que se ela tivesse me traumatizado por eu ser extremamente alto, hoje em dia eu seria uma garota mágica com superpoderes. Daí os Saja Boys começam a se apresentar. Ou você teria muitos problemas psicológicos e você estaria tomando uma porrada de remédio tarja preta e não ia conseguir nada da sua vida. Existe essa opção também. Tá para um estádio lotado de fãs enfeitiçados, porém no meio da apresentação a Rumi aparece e começa a cantar com seu coração, sem medo nenhum de mostrar suas tatuagens iradas para o mundo. A sua voz alcança o coração da Mira e da Zoe, libertando elas do feitiço do Guimá. As três começam a cantar e lutarem juntas contra os demônios, mas o Guimá se cansa e decide finalmente botar a mão na massa. Ele lança um jutsu bola de fogo contra a Rumi, que fica tentando deter o ataque com sua espada, mas ela vai perdendo cada vez mais forças. E eu achei muito engraçado que o Guimá, o grande rei demônio, o devorador de almas, o chupador de 1000 rolas, é só um emoji bravo. Ele só é uma carinha. E aí quando a Rumi está prestes a perder pro Guimá, ninguém mais, ninguém menos que o Dinu aparece na frente dela pra deter o ataque e se sacrificar por ela. Ela vem ao lado, né, da aula do Bruno, tipo o Ace salvando o Luffy do Sakazuki em Marineford. As caras extremamente altos como eu e o Dinu derretem igual polvilho na boca no fogo do Guimá. E logo após a Mira e a Zoe verem esse sacrifício, perceberem que nem todo demônio é ruim. Afinal de contas, até a melhor amiga delas é meio demônio e ela não é ruim. Vendo que existe essa nuance, vendo que existe coração nos demônios, a Mira e a Zoe vão lá e trucidam os Saja Boys. Elas fazem picadinho deles. Elas fatiam eles como se elas estivessem preparando repolho pra refogar com shoyu, brócolis e cenoura. É a coisa mais engraçada do mundo. Mano. Estava eu ali, bobo e inocente, achando que o filme realmente iria dar essa nuance para os demônios. Aquele lance do yin e do yang. Dentro do mal existe o bom e dentro do bom existe o mal. Mostrar que nem tudo é preto e branco. Os demônios também têm bondade e os humanos também têm maldade. A própria Rumi é uma simbolização perfeita do yin e do yang.
Ela é meio humana, meio demônio. E eu achei que o filme ia dar uma complexidade maior pra esse tema. Porque, inclusive, alguns fãs teorizam que os Saja Boys eram uma boy band que já morreu. Lá na clínica do médico falastrão, tem uma foto dele com uma boy band. E um dos membros parece muito o cara da cabeça pequena. E aí, sei lá, ia ser mais interessante se os Saja Boys também recuperassem a sua humanidade. Se juntos, os Saja Boys e a Santrix se unissem pra derrotar o Guimá e ao mesmo tempo mostrassem que essa competitividade entre os grupos de K-pop é algo muito bobo. E eles podem unir todos os fãs para formar um grande Homum. Mas não vai ter nada disso não. Demônio é tudo ruim. Demônio é tudo lixo. Aqui é Jesus Cristo. Daí, com a ajuda dos fãs, as caçadoras começam a cantar juntas e conseguem derrotar o Guimá, formando um novo Homum colorido RGB. Quem diria que o segredo para derrotar o diabo seria distribuir melhor os versos da música, né? E aí elas finalmente decidem descansar, tirar aquelas férias, elas tomam banho juntas finalmente, e 5 minutos... Todo mundo se vê pelado e é isso aí, mano. Acabou o mistério. Depois elas já voltam a trabalhar. Parece que no final elas não aprenderam porra nenhuma com esse filme. Na verdade, ficam aqui as grandes lições que eu aprendi com esse filme. Burnout não existe, não tenha vergonha de ser alto e veja os seus amigos pelados. É pra derrotar o demônio, eu juro. Eu adoro quando termina vídeo assim. Nossa senhora, vou falar pra você, mano. Rainha do K-pop é muito bom, tá? Eu gosto mesmo desse filme. As músicas são boas. Toda vez que toca a música, a gente tá aqui assim, ó. Mano, deixa pra mim nos comentários. Você curte esse filme? Você concorda do que o Seijinho falou? Tem muita coisa que eu concordo, sim. Quer ver mais Seijinho aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que eu trago pra você. Se é novo no canal, sou Bruno Medusa. Seja bem-vindo ao canal Medusando, o canal mais aleatório do YouTube.